sobre ajustes, que as máquinas se comportam bem, né? Elas vão estar dentro de um valor. Né? Quando tu faz uma EPS, por exemplo, ali tu coloca um valor. Tem que ser soldado com 80 amperes, sei lá, uma tensão de 20 volts. Mas é um valor próximo, tanto para mais como para menos, ali um valor ali que tu tem que manter, né? Vai depender de máquina e vai depender de soldador. Bem, agora tá gravando, família. Começando aqui o trabalho. O grupo é composto por 4 pessoas. Eu, o Pedro, o Lucas e o Rodrigo. A gente vai abordar sobre os parâmetros de solda, como dito anteriormente. E para começar, uma pequena introdução básica. O que são parâmetros de solda? Parâmetros de solda eu posso resumir como pequenas regras, pequenas normas de como se lidar com máquinas de solda e o equipamento per si. Não se referindo a EPs, mas sim o equipamento de solda, cordão, a mangueira, a máquina. É isso que os parâmetros de solda se aplicam. Se aplicam às normas físicas, por assim dizer, que você vai utilizar para manusear a máquina. Sejam coisas como posicionamento, velocidade, detalhes assim. Agora a gente vai se aprofundar nos 3 tipos de parâmetros que a gente tem, que no caso são os parâmetros para eletrodo revestido, solda Mig-Mag e solda TIG. Começando pelo eletrodo revestido, por favor. Os parâmetros que devem ser considerados na solda com eletrodo revestido são o tipo do diâmetro do eletrodo, a polaridade, a intensidade da corrente, o comprimento do arco, a velocidade de soldagem e o manuseio do eletrodo. O diâmetro do eletrodo e a espessura do revestimento indicam a faixa de corrente ideal. A seleção do eletrodo deve levar em conta a espessura do material de base e a posição de soldagem. A polaridade influencia na forma e dimensão da pós-difusão, além de afetar o tipo de transparência e estabilidade do arco elétrico. A polaridade inversa produz maior penetração. A polaridade direta permite menor penetração, porém com uma taxa de difusão maior. Com corrente alternada, a penetração e taxa de difusão são médias, mas pode ser utilizado em eletrodos maiores. Só um pouquinho. A intensidade da corrente... Desculpa, eu tranquei aqui um pouquinho. Correntes que ultrapassam as faixas recomendadas pelo fabricante podem danificar o revestimento e ocasionar perdas de resistência mecânica da junta. Uma observação é que o eletrodo revestido espesso sem substâncias orgânicas podem suportar valores maiores de correntes, mas para mais informações é recomendado ver as informações do fabricante. O arco elétrico. Um arco muito pequeno pode fazer o eletrodo colar-se na peça, devido a interrupções frequentes, originando um cordão estreito e com reforço excessivo para a largura. Já o arco muito longo causa uma transferência sem direção ou concentração, muitos respingos e proteção deficiente da pós-difusão. De uma forma geral, pode-se dizer que o comprimento ideal do arco varia entre 0,5 e 1,1 vezes o tamanho da alma do eletrodo. A velocidade da soldagem. Se a velocidade de solda for muito alta, o cordão produzido será estreito e não muito satisfatório. Se a velocidade for muito baixa, acaba por ser difícil de controlar a pós-difusão. Terá um cordão muito largo e mordeduras. E a escora dificilmente removível, além de excesso de penetração. A velocidade de solda deve ser tal que permita o arco ficar ligeiramente à frente da pós-difusão. E o manuseio. A maneira adequada de se lidar com o eletrodo é de grande importância na solda com o eletrodo. A abertura do arco deve ser feita encostando rapidamente o eletrodo na superfície da peça, e em seguida afastando até que atinja o comprimento ideal, junto à região a ser refundida, próximo ao ponto inicial do cordão. Agora eu deixo o próximo. A soldagem com arame, ou mais conhecido como Mig-Mag, ela é dividida em 5 etapas. A primeira dela é a intensidade da corrente, a tensão do arco elétrico, o stick-out, a velocidade da soldagem e a taxa de deposição.
A intensidade de corrente, ela é uma das partes mais importantes do processo, porque ela vai influenciar em praticamente todos os outros. Só para ter uma noção básica, quanto maior é a corrente do processo MIG-MAG, mais rápido o arame chega no bico de contato. Vale destacar aqui, a intensidade de corrente, o ideal é tu sempre procurar manter ela numa intensidade média. Mas, claro, dependendo da forma de solda que tu quer, isso pode variar. Uma intensidade muito alta, ela resulta em uma penetração excessiva, um gasto excessivo de arame, mas, como eu disse, dependendo do processo, esse gasto pode acabar não sendo excessivo, pode ser essencial, e também uma taxa grande de respingos. Já uma intensidade baixa vai te dar uma fusão bem superficial mesmo, não vai chegar a penetrar também muito. O cordão vai ficar um pouco convexo, o que vai deixar ele mais fraco, e não acaba tendo uma taxa de respingos tão grande, mas tu vai achar muitos poros ao redor do cordão. Já a tensão do arco elétrico, ela se volta praticamente só ao comprimento. Do modo geral, dá-se dizer que quanto maior é o arco elétrico, maior vai ser a poça de fusão gerada. Só que nisso tem um pequeno problema. Assim como ela é maior, ela também acaba escoando muito fácil, o que dependendo da posição de solda que tu tiver, pode te atrapalhar muito, sobretudo na sobrecabeça e na vertical. O stick out é um termo em inglês que se refere à distância do bico de contato para a ponta do arame eletrodo. No caso, o ideal é sempre tentar manter uma distância de 2 milímetros entre o bico de contato e a ponta do bocal. No caso, se essa distância superar 2 milímetros, ou seja, se o bico de contato estiver mais para dentro, a porta de fusão ela não vai ter uma penetração muito boa, e ela vai ter uma alta taxa de respingos junto com algumas mordeduras, e caso o stick out seja inferior a 2 milímetros, normalmente o bico de contato acaba ficando para fora do bocal, nesses casos. O problema é um pouquinho maior, porque os gases da MIG-MAG vão acabar agindo muito mais com a pausa de fusão do que deveriam, no caso da MAG, já que no caso na MIG ela não interage. Mas, nesse caso, a tua poça de fusão vai acabar tendo uma proteção deficiente e vai se encher de óxido do meio ambiente, o que vai tornar a tua solda praticamente inútil. Tu vai ter que jogar fora na maior parte dos casos. A velocidade ela é um valor padrão para todas as formas de soldagem, seja ela por eletrodo revestido, MIG-MAG, TIG, qualquer outra. E o ideal é tu manter sempre uma velocidade média constante. Aumentar ou diminuir pode acabar causando deficiência no padrão de solda. E, por fim, a taxa de deposição da MIG-MAG ela se refere à quantidade de gotas por segundo que o arame libera. Certas técnicas liberam gotas maiores, outras menores, outras são melhores para acabamento, outras são melhores para penetração da solda mesmo. Tudo isso vai depender de acordo com a tua finalidade. E, claro, para cada um desses padrões que eu citei, o ideal é sempre tu checar com o fabricante ou com o manual de instruções a amperagem, a tensão, a distância certa e por aí vai. Mas elas podem ser adaptadas dependendo do tipo de material de adição e do metal de base. Agora, podem continuar. Certo, agora é a minha parte sobre a soldagem TIG. A soldagem TIG ela não se difere muito do MIG para o MAG. Tem alguns padrões que se repetem, como, por exemplo, os parâmetros de comprimento do arco elétrico são praticamente iguais e a velocidade de soldagem segue os mesmos padrões da MIG-MAG. O que se diferencia, para um melhor entendimento, eu vou explicar o que seria a soldagem TIG. A soldagem TIG ela é um processo de soldagem feito com um tipo diferente de arame. No caso, é um eletrodo feito de tungstênio. Basicamente, um metal mais resistente a calor, recomendado para o uso de chapas menores de 10 milímetros. Ou seja, o que vai se diferir a solda TIG, além do gás inerte, que é usado na solda TIG, é o fato de que, graças ao tungstênio, as temperaturas usadas podem ser maiores, ele aguenta mais calor,
e também pode executar trabalhos de precisão. Uma das coisas presentes na solda TIG é a vazão de gás. Essa vazão de gás seria o uso do gás adequado para esse tipo de soldagem funcionar, para o eletrodo não se corroer, por assim dizer. Basicamente, a vazão de gás é o uso do produto químico correto para manter uma estabilidade em todo o procedimento profissional. E a corrente de soldagem, que, como anteriormente dito, também segue os padrões do MIG-MAG. Ou seja, a TIG ela é um procedimento semelhante, porém com alguns usos de gases levemente diferentes, e a maior diferença sendo a presença do metal que é o tungstênio, ou seja, usado para trabalhos de maior precisão, se eu não estiver errado, e podendo aguentar maiores quantias de calor. Dito isso, temos algumas informações adicionais sobre o procedimento de soldagem. Só deixa eu complementar um pouquinho ali, Guilherme. A TIG, ela não é esse eletrodo que o Guilherme falou ali, ele não é um material de deposição, tá, gente? Ele é para abertura do arco, né? Como ele tem uma grande capacidade de absorver o calor e não se desgastar com o calor, né? Então, o que que é aquecido? Esse eletrodo, e aí sim tu coloca uma vareta para adicionar o material. Com a própria mão vai colocando uma varetinha e vai adicionar o material, tá? Então, esse eletrodo, ele não se consome, na verdade. Ele vai consumindo, lógico, pelo uso, né? Mas ele não é material de adição, tá? Ele não é material de adição, ele é só para conduzir o arco elétrico e fazer o aquecimento ali para te poder, sim, depositar uma vareta posteriormente, se caso necessário, tá? Só isso. Dando continuidade aqui, as informações adicionais. Bom, então, algumas pessoas mencionam tensão como voltagem e corrente como amperagem, que não é correto. Bom, eu vou falar um pouco sobre a... Ainda não. Antes desse tópico aqui, a gente só queria dar esse adendo aqui para a termologia, que muitas vezes é usado de forma incorreta, e falar um pouco sobre a indutância, que faz parte dos princípios da soldagem dos parâmetros de solda. Por gentileza, Lucas. Tá bom. A indutância atua basicamente como um filtro de corrente. Imagine como um freio, que ao pisar o pedal, aumenta a indutância e reduz a velocidade da corrente. Geralmente, gerando... desculpa, tranquei. Gerando assim um arco mais estável e com menos respingos. Agora imagine ao contrário. Quando se tira o pé do freio, diminui-se a indutância, e assim faz com que a corrente suba mais rapidamente e gere um arco mais seco. Com menos indutância, ocorrem mais curtos-circuitos, e isso pode gerar mais respingos. Observação: algumas máquinas têm indutância fixa, e não existe um controle ou ajuste. Outras têm duas ou mais saídas com símbolos que indicam maior ou menor indutância. Finalmente, existem as máquinas mais completas, em recursos que possibilitam ajustar a indutância continuamente de maneira a se obter o melhor resultado para cada aplicação. Agora, Rodrigo. Certo, uma coisa que foi muito abordada pelo próprio professor é que parâmetros de solda, eles vão muito de soldador para soldador em alguns aspectos, como posicionamento, velocidade e afins. Muda de trabalho para trabalho, de serviço para serviço. Por isso, para complementar e enriquecer um pouco nosso trabalho, a gente gostaria de ouvir alguém que teve uma experiência mais profissional com a solda. E é o nosso colega Rodrigo. Tem a palavra. ali teve um equívoco, que diz o professor. Bom, eu vou falar um pouco sobre a dificuldade em soldar. Na época que nós estávamos no presencial, eu acredito que a primeira dificuldade surgiu na velocidade do movimento de soldagem, que era quando chegava na metade do cordão da peça, de repente começava a criar um buraco derretendo a peça, em algumas das situações. A segunda foi o arame muito comprido, que também, quando começava a solda, dava um pipoco desgraçado, desculpa a palavra. E também acredito ser um dos parâmetros que se liga no nosso trabalho.
E aconteceu muitas vezes também que quando eu diminuía a velocidade da soldagem, tinha um acúmulo muito grande de material em um local só. E essa acho que foi uma as 3 que eu mais sofri, assim. Mesmo não sabendo soldar, só as explicações do professor ali, foi uma das que eu mais notei que dava. E é isso aí. Beleza. Bem, creio que da nossa parte tenha sido isso. Nosso grupo está aberto a dúvidas e questionamentos. E, por fim, eu gostaria de perguntar quem seria o representante do próximo grupo para eu repassar o hosting. Pode passar para mim, por favor. Muito bem. Guilherme, quanto aos parâmetros de soldagem, então, pessoal, só para deixar mais claro, né? É toda a regulagem que a gente faz na máquina para soldagem, tá? Então, é tu deixar ela adequada para soldagem. Aí tu tá parametrizando, então, a máquina, né? Tá mexendo nos parâmetros. Mexeu na corrente, é um parâmetro. Mexeu na tensão, é outro parâmetro. A indutância é outro parâmetro, né? E aí tu tem que deixar ela próxima, ou o melhor possível, daquela para soldagem, para que a gente não erre, que nem lembra da primeira vez que eu usei um eletrodo revestido ali, que eu pedi para vocês me ajudarem, qual era a corrente que eu tinha que deixar apropriada, então a gente saber manusear essa parte aí, tá? Da máquina. E na MIG-MAG ou na TIG também a gente faz a regulagem de tensão e corrente ali. Certo, galera? Certo, senhor. Muito bem. Tá aparecendo alguma coisa para vocês? Agora sim. Sim. Agora sim. Sim, tá aparecendo. Então, tá. Nosso grupo é o grupo 3. Ele é composto pela Indiara, pela Júlia, pela Emily e por mim. A gente vai falar sobre os tipos de transferência. O método de transferência ele é o termo utilizado para descrever o jeito que o arame vai ser derretido e vai ser depositado no material que vai ser soldado. Dentre eles, a gente tem o método curto-circuito, globular e aerosol. Dentro do aerosol, a gente tem uma variante que é o método pulsante, se eu não me engano. Depois ali minha colega vai falar mais. Daí. O aerosol, ou spray art, ou só spray, ele é utilizado para alta produtividade e para materiais com maior espessura. Esse método ele consiste em pulverizar pequenas gotículas do arame derretido dentro do ar. Essas gotículas elas são menor que o diâmetro do arco, como dá para ver ali no vídeo. E para que esse método funcione, a tensão e a velocidade de alimentação do arame ela é mais elevada. Esse método ele é utilizado para posições planas e horizontal, e na vertical ele é limitado ao cobre e ao alumínio. O método pulsado, então, ele permite ótimas taxas de deposição e pode ser feito em todas as posições. É responsável pelo aumento da aceleração momentânea da taxa de fusão do arame. Já o nível mais baixo é representado pela corrente de base e tem diversas funções, como manter o arco, gerar uniformidade na limpeza, iniciar a fusão do arame e propiciar a formação e o crescimento da gota metálica. Então, quanto maior o número de repetições, maior será o calor imposto à poça de fusão e, consequentemente, a taxa de deposição do material. Pode passar. O processo MIG pulsado é estabelecer o controle de transferência metálica pela imposição de um ciclo artificial de soldagem, com o objetivo de produzir a transferência metálica no modo spray. As vantagens desse processo, então, são a obtenção da transferência por spray, redução ou eliminação de respingos, a possibilidade de soldagem de espessuras menores comparado ao modo convencional e a possibilidade de soldar em todas as posições. E as desvantagens são a necessidade de mão de obra qualificada, exige fontes de soldagem mais caras do que do modo convencional e a maior emissão de raios ultravioletas pelo ar. Pode passar. Então, o método globular
ele se caracteriza pela transferência de gotas com diâmetro maior que o diâmetro do eletrodo utilizado. Ele tem a variação de corrente que influencia no diâmetro médio das gotas de transferência, o qual diminui à medida que a corrente aumenta, e as gotas de metal em fusão ficam na ponta do eletrodo até atingir o tamanho suficiente para serem lançadas após a difusão, como dá para ver ali no vídeo. E para diminuir a formação de respingos, deve-se manter o arco mais curto possível. Pode passar. Bom, eu separei alguns tópicos sobre o curto-circuito. O primeiro é que o curto-circuito engloba todo um processo que é realizado com baixo nível de corrente e diâmetro do arame. E nessa transferência ocorre maior respingo de solda, que são aquelas bolinhas. Porém, isso pode ser evitado dependendo da regulagem que a gente prepara na máquina. A transferência realmente acontece quando o metal fundido na ponta do arame toca o metal base, né? Geralmente, os gases utilizados são as misturas de argônio e CO2, mas pelo que eu li e entendi, 75% é argônio e 25% CO2, ou só o CO2 puro. Nos processos industriais, essa transferência é mais usada, é mais desejada em soldas fora de posição, como a vertical ou sobre cabeça. E por último, geralmente, esse tipo de transferência é mais associado no processo MAG. E aqui tem um videozinho, mais ou menos, como que ocorre o curto-circuito. Dá pra ver que quando ele encosta, ela faz a deposição do material, né? Ali, ó. Uhum. Show de bola. Legal esses videozinhos que vocês colocaram aqui, mostra bem como é que é a transferência. Sim, eu consegui achar uns bem bons, por causa que quando a gente ia procurar vídeo, como tem essa luz forte, é difícil de gravar, né? E Sim, é difícil. achei um... Uhum. Não, perfeito. Viram que fechou os dois assuntos aí, né, gente? Falar sobre parâmetros de soldagem e falar sobre transferência de metal, assim, na sequência, fecha bem, porque a gente tem os parâmetros que tem que selecionar na máquina, e dependendo do tipo de máquina, vocês não podem fazer uma certa transferência de material, tá? Por exemplo, o spray, eu preciso de uma máquina que atinja parâmetros altos, tá? Se vocês viram ali pelo que as meninas passaram para vocês, ela disse que sim, precisa de corrente alta, e no curto-circuito, correntes mais baixas, né? Então, quer dizer, quando tu tem uma máquina com um parâmetro que não atinge a 350 amperes, com mais de 30 de tensão, tu já não consegue fazer essa transferência por spray, por exemplo, tá? E o spray, eu preciso também que a tocha, ela seja uma tocha que resista ao calor. Então, ela, às vezes, pode ser refrigerada, outras vezes, dependendo se é um trabalho curto, de pouco espaço de tempo, né? A gente não precise, talvez, ter uma máquina refrigerada, porém, só para fazer um cordão pequeno, alguma coisa assim. Então, a colega ali falou para nós sobre a transferência pulsada, que essa pulsada, a máquina vai ter uma tecnologia que ela vai fazer um intervalo de tempo, como se fosse um ponto, um intervalo de tempo, mais um ponto, um intervalo de tempo, e assim em diante, como mostrava no vídeo que elas colocaram ali. Então, a máquina, né, ela tem um parâmetro lá que tu vai colocar nela lá, esse intervalo. Eu até cheguei a explicar um pouquinho naquela minha máquina ali, que ela dava um intervalo entre um e outro, né, para fazer um ponto naquele meu ali, porque eu não tenho máquina para fazer transferência por spray. Mas existem máquinas, então, que fazem esse pulsado, tá? Transferência por spray pulsado, que daí ela dá um tempo, dá outro tempinho e para, mas é tão curto esse tempo aí que ele vai dando aqueles flashes ali, como elas mostraram no vídeo, né? Tinha horas que estava mais claro, dava uma parada, outra hora mais claro, dava uma parada, e assim por diante, tá? Então,
Os parâmetros também já são pré-selecionados para que isso aconteça. Não é o soldador que está lá apertando o gatilho e soltando, apertando o gatilho e soltando, apertando. Não, a máquina é preparada para isso. Ela tem um parâmetro lá que tu seleciona e ela trabalha no pulsado. Tá? Então, a transferência por curto-circuito, ela ocorre em correntes baixas. A transferência por spray, correntes, parâmetros altos. Tá? E a globular é a intermediária. Né? A globular ela vai formar, então, um globo maior que o diâmetro do eletrodo e vai transferir esse material para a poça de fusão. Tá? Então, é um intervalo entre as duas, é uma média entre as duas. Então, no caso do curto-circuito, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, é o que vocês vão trabalhar lá no CTM. Vocês dificilmente vão trabalhar com spray, a não ser quem vai soldar um chassi, alguma coisa assim. Então, a maioria vem de fora, não sei quando tem que cortar alguma coisa, já vem preparado. Tá? Então, se é tubulação, vai soldar pelo curto-circuito. Tá? O curto-circuito ele ocorre mais ou menos quantas vezes o arame está batendo lá na peça. Na peça ele não chega a bater, né? Ele está queimando um pouquinho antes. Isso se dá mais ou menos 200 vezes por segundo, tá, gente? O aramezinho ali, como elas mostraram no vídeo. Então, é muito rápido. Imagina 1 segundo, 200 curtos-circuitos, né? Em média. Então, é muito rápido. Por isso que dá aquele barulho, tipo uma fritura. E essa fritura tem que ser contínua. Por isso que eu digo, o soldador, para ele acertar a máquina, os parâmetros da máquina, ele tem que ter o ouvido bom, para ele saber se está dando aquele barulhinho correto. Tá? Por isso que eu digo que quando tu vai fazer o parâmetro de soldagem, varia muito. Vai do soldador para soldador. Eu pego uma máquina que foi o Pedro lá que parametrizou, de repente para mim não está boa. Tá? Aí eu vou lá, escuto um ruído de um estalo um pouquinho mais alto. Daí eu vou lá e dou mais uma regulagenzinha. Ou mexo na indutância por causa do respingo, né? Então, o comprimento do arco elétrico que ele utilizava, de repente, um pouquinho mais alto, a minha era um pouquinho mais próximo. Então, nisso aí já dá algumas diferenças entre corrente e tensão, tá? Mas muito bem, gente. Gostei ali do trabalho que encaixou bem certinho ali os assuntos e bem apresentado também, muito legal, bacana. Show de bola. Então, tá, gente. A gente encerra. Que eu te passe o host? Isso, me passa o host. Eu vou dar um print. Foi? Uhum. Deixa eu dar um print, então, na tela. Beleza. Então tá, turma. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho dessa parte aí, junto com os colegas, o que vocês estudaram também, quem estudou os assuntos ali, tenham conseguido esclarecer algumas dúvidas que fica, né? Porque a gente não está trabalhando lá, né? Não tem como manusear uma máquina. Então, algumas coisinhas ali dá para a gente ir percebendo agora que tem essas informações. Fica mais 2 grupos para amanhã. Desculpa aí das palavras, tá? Eu me preocupo com isso, gente, tá? Com as coisas assim. Então, de vez em quando eu dou essas pegadas aí que é só para desabafar mesmo. Tá, gente? Uma boa tarde para vocês, então, bom trabalho. Tem uma entreguinha para amanhã, né? Que é dos exercícios sobre aquele que está no SAP, tá? É coisa pouca. Não Ele é para entregar até as 2 ou dá para fazer à tarde também? Não, aquele dá para ir até a meia-noite, se não me engano. Ok. Tá? Certo, gente? Fazer e entregar lá pelo SAP, então. Isso, aquele que está lá no SAP, lá no SAP. Beleza. Certo, gente? Abraço, até amanhã. Certo, uma boa Até tarde. amanhã, tenha um bom dia. Até mais, Sor. Tchau, obrigado. Valeu. Valeu, Sor. Valeu.